Boa noite, cá estou eu mais uma vez para conversar com vocês, para convidar mais uma pessoa para conversar com todos nós, para deixar registrado aqui a sua história de vida, seu caminhar, as suas idas e vindas. A minha convidada de hoje é Renata Batista. Renata é arte educadora e pesquisadora da infância, licenciada em artes visuais e estudante de pedagogia, ambas no Centro Universitário Claretiano. Cursou produção cultural na UF, mas não se formou. Dentre suas pesquisas esteve no projeto Âncora São Paulo, por 3 meses, no ano de 2015, ano em que também visitou o projeto Quinoa, em Lisboa, Portugal, e participou do workshop Path of No Way, com o Dr. Stefano Sabet, em Munique, Alemanha. Conheceu Moema Meon, eu, e seu método Moitaquá em 2001, tendo mudado o curso de sua história e ampliado sua perspectiva de visão e percepção do mundo da arte, educação, espiritualidade e saúde, a partir de diversas pesquisas e vivências, práticas e teóricas. Apaixonada pelos vazios e pelas árvores, Renata acredita que a solução para consertar o ser humano é a educação para a sensibilidade e suas funções. Ou seja, só a arte para nos salvar. Bom, vamos lá ver se a nossa convidada já chegou, se ela já se encontra. Ainda não entrou. Vamos aguardar mais um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Vamos lá bater um papo gostoso sobre arte, educação. A arte de educar. Como é que é isso? Como é que é isso? Bora Como ver é como é que que é isso? Vamos embora ver como é que é essa história, né? Bora lá? Então, eu vou começar, como tenho começado todas as outras lives, perguntando para você o que é dança para você? dança. Bom, você entrevistou aí um monte de gente que é da dança, do mundo da dança profissional, né? Eu sou a pessoa que só dança por aí. E eu aprendi, inclusive, muito a partir das coisas que eu vivi com você. Essa luz tá legal? Tá? Que a dança, ela é a vida. Não, porque a vida é uma dança, né? Viver é dançar. A vida é a música e a gente vai dançando de maneira mais ou menos consciente, de acordo com mil coisas, né? Com o que a gente traz, com o que a gente aprendeu, com o que a gente processa do que aprendeu. E a gente vai vivendo e vai dançando. Então a dança, ela é
entrelaçamento entre o que eu tenho dentro e as coisas que vêm de fora e as coisas que eu sei, o que eu aprendo, sabedoria, conhecimento, emoção, afetação, afeto, isso aí é a dança. E a É o educação é uma grande dança. Educar é uma grande dança, né? É um padedê, é um trio, é um quarteto, é uma, sei lá, que a gente faz coletivamente, né? Com um grupão, com um indivíduo, né? Nas relações ali constantes. Educar é o quê? É dançar, né? Uma coreografia. Agora vamos conversar um pouco sobre o brincar, a brincadeira, algo que é visto tão pejorativamente por muitas pessoas e que a grande maioria dá muito pouca importância. Então vamos brincar, vamos brincar, Vamos brincar. vamos mergulhar. Dá até um nervoso de falar, né? É, Hi, teacher, Bia, minha nossa aluna, né? Minha aluna de inglês, tua aluna de. Ah, a brincadeira, ela é, na verdade, o trabalho da criança. Isso falando da criança, né? Vamos falar só da criança, né? Não precisa nem falar que a brincadeira é o grande mote da nossa vida para sempre, que quem brinca, quem não brinca, é chata, é ranzinza, é doente, pega no pé dos outros, né? A pessoa que não é capaz de levar a vida com uma leveza, com uma brincadeira, e isso não tem nada a ver com não ter seriedade, absolutamente nada a ver com não ter seriedade, né? Brincar não é zoar, não é perder tempo, não é, né? Isso falando, enfim, mas falando na criança, o brincar é a grande história. Peraí, eu vou só fechar a porta aqui. O brincar é o grande trabalho da criança, né? E pelo brincar é onde a criança aprende, ela se estrutura, é onde ela se relaciona, é onde ela aprende sobre si, é onde ela aprende sobre o outro, é onde ela aprende sobre o mundo. A criança brinca sozinha, ali com 2 lápis que ela transforma em um avião, e ali tem um universo de coisas acontecendo quando ela cruza 2 lápis e transforma aquilo num avião, daqui a pouco já é umas 2 espadas. Então, ali, olha quanta coisa ela está processando dentro dela, no imaginário dela, e fora, na coordenação motora, no encontro aqui. É um corpo, né? São os dedos, é a pega, é a coordenação motora. Então, tem muita coisa que está se processando quando uma criança brinca. E a Associação Americana de Pediatria, inclusive, recomenda, né, que a criança brinque pelo menos 60 minutos por dia, mas é o brincar livre, o brincar não estruturado, o brincar sem a nossa intervenção, porque a gente é muito chato, nós adultos. A gente quer ensinar, a gente quer que a criança aprenda, a gente quer orientar, a gente quer sugerir, a gente é muito chato. Né? Então, a criança tem que se ver livre da gente por um tempo, assim, sem a nossa supervisão, brincar, as crianças brincarem, as crianças se resolverem. Elas se resolvem seus conflitos, né? Resolvem suas coisas ali, e a gente fica ali, dando aquela olhadinha, se precisar, dar uma chegadinha, talvez dar uma cutucadinha, propõe, então... Não propõe nada. 60 minutos elas têm que estar livres da gente por dia. Livre do adulto para brincar e para se estruturar e para aprender sobre si, né? E aí ela vai amadurecendo áreas do seu cérebro a partir dessa experiência, né? Vai vivendo as frustrações, as irritações. Eu nem ia, mas olha só, já que a gente está falando de frustração, eu tô com esse brinquedinho novo aqui, que são pecinhas de ímãs, né? Isso aqui, cara, já me deu tanta frustração desde que eu comecei a brincar, porque eu começo, aí o ímã puxa demais um outro lado, aí não sei o quê, aí daqui a pouco eu vou tentar fazer um negócio, aí eu desmancho,
E a criança precisa viver essa irritação de não dar conta de conseguir alguma coisa, né? E também sem a nossa intervenção de querer consolar, de querer dizer, de querer explicar que a vida é assim mesmo. Para com isso, sabe? Não! E aí, a partir dali, ela vai se desenvolvendo. Lógico, a gente está ali para dar o suporte, né? Ela precisa ter uma coisa que ela seja capaz de fazer e, ao mesmo tempo, que desafie, que tenha um aspecto que ela não dê conta, para que, a partir dali, ela ganhe novos saltos, né? E aí, o que que é? A brincadeira é a coisa mais importante que existe. Aí, a gente, na educação infantil, por exemplo, quer preparar o moleque já para o Enem, para a faculdade, para pós-graduação, para o pós-doutorado, e a criança tem 3 anos de idade. Quer dar livro, gente, livro na educação infantil é um crime. Uma criança de 3 anos de idade abrindo o livro, folheando o livro, ela rasga tudo, ela não dá conta e ela se frustra. E a gente, o adulto, às vezes fica com raiva porque ela não tem cuidado. Toma cuidado, menino. Não, não sei lidar. O que você chama de materiais não estruturados no desenvolvimento da arte-educação? O material não estruturado pode ser tudo. O que não é nada, por exemplo, um rolinho de papel higiênico, 3 pedaços de fita, um punhado de folhas secas, né? Não sei, aqui. Isso aqui pode ser considerado um material não estruturado, né? Porque a criança vai estruturar 1000 coisas a partir do encontro. Eu gosto muito, e já fiz, daqui a pouco eu vou voltar a fazer, uns pedaços de madeira, né? Uns tocos de formatos aleatórios, porque aí ela vai montando, ela vai remontando, ela vai fazendo 1000 coisas a partir daquilo. É um nada que vira tudo, né? A partir da experiência, ela põe um negócio em cima do outro, e vira aqui, vira ali, aí aquilo é um castelo, aí daqui a pouco aquilo já é uma casa da bruxa, daqui a pouco é a própria bruxa, né? E aquilo vai dando plasticidade neural, né? Vai trabalhando a plasticidade neural, né? Que nada mais é do que a capacidade do cérebro de se recompor e de se reorganizar a partir daquilo que ele vive, né? Então, o material não estruturado, porque tem muito isso, né? Brinquedos caríssimos, aí tem aquela velha história, né? Que você gasta um monte de dinheiro para comprar um brinquedo para criança e ela quer brincar com a caixa, né? A caixa é um material não estruturado, que vira tudo na mão dela e é muito mais legal do que aquele brinquedo de plástico que faz muito barulho, que é um carrinho, e ele só pode ser um carrinho. Ele não pode ser uma casa, um trenó do Papai Noel, o tapete do Aladim, né? Então, o material não estruturado é maravilhoso, assim, é um negócio Na que... verdade, material não estruturado era com que eu e as pessoas da minha época brincávamos. Exatamente. A minha mãe conta que lá na roça eles não tinham dinheiro e tal. A boneca dela era a espiga de milho. Aí tinha o cabelinho, né? E eu, quando era criança, a gente brincava também. Só que, né, num outro contexto. Ensinaram pra gente a ver ali uma boneca, né? Diferente. E para a Totalmente. geração dela, aquilo era um brinquedo, né? Agora você tocou num ponto muito importante desse material não estruturado. Porque se você não dá não deixa esse material livre, ele passa a ganhar uma estrutura dada Exatamente. pelo adulto que está em volta. Então pode ser uma folha e um galho, Uhum. mas se você já leva esse galho e essa folha e já diz, olha aqui o que eu trouxe para você, uma bandeirinha. Acabou. Acabou, porque a criança não vai
dependendo da estrutura dela, ela não vai fazer, não vai conseguir superar a ideia da bandeirinha, né? Então aí a gente dá aquela matada de leve. Cara, é por isso, e isso eu aprendi com você, e eu vejo muito claro assim nas escolas que o grande questão somos nós, né, os adultos, é o nosso preparo, é a nossa habilidade de lidar com as coisas. Porque dependendo, se o adulto não respirar, se o adulto estiver ali ansioso, ele não vai aguentar dar o tempo da criança de experimentar. Você vai olhar, a criança não está fazendo nada. Uma vez, quando eu dava aula de artes numa escola aqui, eu tinha terminado e o negócio era justamente, estava descobrindo essa coisa do material não estruturado, então tinha uma caixa com uns pedaços, uns palitos de picolé, uns ananás, um monte de coisa. Aí eu já tinha feito com as crianças que eu trabalhava, o meu trabalho, que era extracurricular. Eu estava desmontando tudo, um menino chegou e pegou aquilo e começou a brincar. Aí tinha, acho que, sei lá, tipo 2 palitinhos. Aí eu coloquei mais uma ou outra coisinha ali que eu não lembro. Coloquei ali perto, nem dei na mão dele. Eu coloquei ali, ele estava aqui, eu coloquei aqui. Para ver se ele ia chegar ou não, se ele ia olhar ou não, se ele ia querer ou não. Eu fiquei ali bem uma meia hora. Não sei, um século eu fiquei, não sei no relógio. Admirando o que aquele menino estava fazendo. E curiosíssima, né? Gente, olha que maneiro. O que será que está acontecendo na cabeça dele? O que será que ele está processando? Mas eu não dei um pio, eu não nada. Eu só fiquei admirando. Talvez eu tenha dito 2 ou 3 palavras naquele século todo que eu fiquei ali olhando ele. E aí ele pegava, aí virava, aí... Lindo, assim, foi lindo o processo. Até que daqui a pouco ele tinha que tomar banho, aí aparece alguém, tá bom, mete a mão em tudo e leva, né? Ai, eu passo mal, me dá uma taquicardia de ver essas coisas, né? Das pessoas. Mas, ok, aí levaram o menino e tal. Mas é muito legal, assim, quando. E eu tinha uma aluna também, que ela era muito incrível. Todo mundo já tinha finalizado o seu negócio e aí ela estava ali. Aí ela pegava uma folhinha seca, aí ela colocava assim, aí ela olhava, aí ela virava a folhinha seca um pontinho, um tantinho assim, aí ela olhava. Ela era toda, tinha todo um tempo. Ela ia terminar depois que todo mundo já tinha feito, já tinha ido correr, né? E aí, aquele que fez e foi correr também fez, algumas também faziam com cuidado, algumas não, algumas eram mas tem um tempo, tem um cuidado e, tá bom, já deu. E aquela que ficava todo o tempo do mundo. Aí chegava uma hora que ela virava a folhinha assim, mais meio centímetro. Agora tá bom. Passava a cola e levantava e ia correndo brincar. Agora, você sabe que tem uma coisa muito interessante de se observar. Quando você falou que o problema é o adulto, tem uma coisa muito interessante, porque quando a criança brinca com um material não estruturado, como você chama, existe um momento muito perigoso para o adulto quando ela ousa te perguntar o que é aquilo. Quando ela chega com aquilo que ela inventou, com aquilo que ela criou, diz assim: olha que lindo que eu criei. O que você está vendo aqui? O ego do adulto tem muito medo disso. Se ele não for alguém que saiba brincar, aí vem a história do brincar, ele não vai Uhum, ter coragem de dizer não sei. Ou uhum, ele não vai entrar no mundo da fantasia, porque se você olha para aquilo e você diz o que você imagina, a criança vai retrucar. Ela uhum, vai dizer, aí começa uma certa um jogo de descoberta que nem todo adulto está preparado para jogar, né? Então é melhor eu dizer logo, olha aqui, toma o pauzinho e a folhinha e faz uma bandeirinha. isso. Mais fácil.
É mais Exatamente. fácil, é muito é muito difícil superar essas coisas, né? Quem é que está dizendo aqui? Rubem Alves dizia que o adulto gosta de encaixotar o tempo A e a criança criança não não. faz isso. Exatamente. O adulto encaixota o tempo, o adulto se encaixota no seu tempo, né? Eu queria saber de você o que vem a ser essa abordagem triangular? Abordagem triangular. É uma coisa muito interessante quando a gente fala em arte e educação no Brasil, né? Nós temos uma grande referência que é a Ana May Barbosa, que é uma mulher incrível, assim, que trouxe para a arte e educação no Brasil uma série de referências. Ela estudou fora, ela pesquisou muita coisa e ela trouxe o John Dewey, trouxe todo aquele movimento da escola novista, dos pensamentos. E aí tinha uma coisa que era assim: a arte e educação era muito essa coisa da arte livre, a criança experimenta, a criança faz o que quer, a criança tem que ter a liberdade, e ficava no vazio. Era só vai lá, faz e o vazio. E não tinha, porque tem isso, né? A brincadeira com material estruturado é uma coisa, que é uma proposta em si. Inclusive, o próprio material que você vai, numa proposta pedagógica, às vezes é livre-livre, às vezes é vamos catar ali e ver o que a gente faz. Às vezes você chega com algumas coisas porque aí a gente tem a intenção, né? O objetivo do trabalho, a gente vai querer, queremos chegar a tal lugar, então eu vou oferecer não estruturado esses materiais aqui. E o que ela vai estruturar a partir daquilo, e aí é a pesquisa que eu estou fazendo do desenvolvimento dela, né? Não estruturado para criança, mas eu tenho uma proposta de observação ao oferecer aquilo, né? E aí, antes disso, tinha a ideia da coisa tudo muito uhul, meio Haribo Badawi, assim. Aí a Ana May Barbosa chegou propondo que é óbvio que tudo isso é importante, que precisa experimentar, mas tem que ter, para que aquilo construa uma educação estética, uma educação sensível, né, que construa de fato uma consciência. Tem alguns passos, né, um triângulo mesmo, que ela fala, isso aqui não é um método, não é um passo a passo para ser seguido. Isso aqui é uma estrutura que você vai fazer para você mudar ao seu bel prazer, de acordo com aquilo que você está buscando no trabalho com o aluno. Então, os três pilares são... Peraí, deixa eu ver se eu tenho uma cola aqui. Contextualização, apreciação e produção. Então, dentro do conhecimento de artes, né? Você contextualizar, por exemplo, uma obra de arte. O que tem aqui? Que imagem é? Isso já para crianças um pouco mais, já não para né? Para educação infantil e tal. Ali já para o ensino fundamental 2. É apreciar, é olhar e olhar além, não é ficar. É olhar além. O que nós temos aqui? Que cena é essa? O que está acontecendo aqui? Em que contexto isso foi produzido? Que hipóteses a gente pode elaborar disso aqui e o que é isso aqui dentro daquele contexto que foi criado. E aí tem a apreciação, que é a fruição, que é a minha relação com a obra, o que ela significa para mim, o que ela traz para mim, que significados eu dou para ela, e a produção, que é o processo da experimentação mesmo, que é o processo do desenvolvimento, que é o realizar, o se frustrar, o fazer de novo, né? Eu quero fazer o desenho aqui de uma casa, dessa cena aqui, mas isso aqui não está dando assim, vamos buscar outro caminho, vamos elaborar, vamos trabalhar, que é o burilamento mesmo, né? O desenvolvimento do trabalho artístico, né? Que aí já é um outro lugar daquele em que a gente estava na primeira infância, e aquela criança lá atrás
que trabalhou muito material não estruturado, que elaborou as suas hipóteses, que montou e desmontou, fez e refez e desfez e rasgou e se frustrou e fez de novo e foi apoiada nesse processo, quando ela chega ali pelos seus 8, 9, 10, 11 anos, e aí que ela vai crescer e tal, né? Já no ensino fundamental 2, ensino médio, o cérebro dela já tem ali uma série de conexões que ele já estabeleceu, porque ele já correu risco, porque ele já experimentou. Então, ele vai passar por esses estágios de uma maneira mais consistente, né? Quer dizer, na verdade, esses estágios eles são constantes, né? A elaboração, o professor, no seu plano, ele elabora a maneira como ele vai fazer aquilo, né? Enfim, pode e deve não ser chato, né? Ser fluido, ser leve, ser trazido de uma maneira que a criança não precisa saber que agora eu estou apreciando, agora eu estou contextualizando, né? Óbvio, né? Mas é uma, uma abordagem que é muito interessante, assim, e, e a Anna May é uma mulher incrível. Ela fala assim: nós não. Arte não se ensina. Aliás, não se ensina nunca nada para ninguém. O que a gente faz é propor a experiência. E propondo a experiência vai. Ela usa uma palavra que eu acho muito. Convulsionar a sua mente. Vai convulsionar a sua mente internamente. A partir daquilo, o aprendizado surge da experiência. Você possibilitou experiência. 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 Vive, vive, vivencia, vivencia, cria, elabora, processa, raciocina do que você criou, do que você conversa, dialoga, né? E aquilo vai, né, Que bom, trazendo. que ótimo, que tem pessoas que falam isso, né? Muito bom isso, a gente ouvir essas Sim. coisas, né? E saber que tem pessoas que dão valor a isso, né? A vivência, a partilha, a verbalização. Você teve uma experiência muito interessante no projeto Âncora, em São Paulo, e também lá em Portugal. Como é que foi essa vivência? Agora você trouxe essa ideia, né, essa coisa toda que você falou, trouxe essa ideia da arte-educação. Como é que era, como é que foi a sua vivência, a sua partilha, a sua comunicação lá no projeto Âncora e lá em Portugal? Portugal foi uma coisa muito assim, de eu visitar um projeto, de eu conhecer, né? Participei de um curso lá com a Suzana Juareg, Silvana. Ah, é uma mulher uruguaia aí, que é referência também aí da educação, não sei o que lá. Mas eu vou falar mais, que foi muito relevante e importante para mim, o que eu vivi no projeto Âncora. Pode ser? Sim, ué. Foram 3 meses, né? E foi um período muito rico, porque em 3 meses eu vivi muita coisa. Eu fiquei ali, né? Eu morava ali na esquina do colégio e eu ia 4, 5 dias da semana, o período escolar inteiro. E o projeto Âncora, ele tem essa proposta, né? Que é inspirada na Escola da Ponte, lá de Portugal, que eu acabei não conseguindo visitar por umas questões burocráticas da escola, mas que trabalha nessa ideia da autonomia do aluno, da autonomia para o aprendizado, né? Que é, mais uma vez, né? É a autonomia, mas não é o bunda lelê. Você tem autonomia para construir o seu caminho de aprendizado dentro de coisas que a gente vai te propor, porque a, o aluno, nós todos precisamos que nos sejam propostas coisas, né? Eu não vou aprender a partir daquilo que me deu na telha hoje. Ai, que belo dia hoje para não sei o quê, e vou sair fazendo. Então, a ideia da educação da autonomia é essa ideia de mostrar caminhos e ajudar a seguir caminhos. E aí o aluno vai desenvolver esse caminho com autonomia, da maneira como ele sente,
né? Ele vai organizar o plano de estudos dele para realizar aquilo que o plano que o professor passou para ele organiza como ele vai realizar naquele período, né? E aí ele participa de grupos, ele se insere em grupos de trabalho, onde ele vai exercitar os conteúdos que ele aprendeu, onde ele vai colocar no corpo, vai trazer para a realidade aquilo que ele aprendeu. E, e aí, nesses 3 meses, foi muito interessante porque eu cheguei, vi muitas coisas, porque conviver com você é um saco, porque a gente fica muito exigente, né? A gente começa a enxergar as coisas com um olhar, e aí vai ficando tudo muito. A gente fica exigente mesmo. Então, assim, eu era meio ranzinza em algumas coisas que eu via ali. E a gente trocou bastante, né, no tempo que eu estava lá, muitas coisas eu e aí eu convivi com, enfim. E ao longo desses 3 meses, muitas das coisas que eu no começo eu achava que eram muito absurdas, assim, porque isso, né, eu fui entendendo o porquê delas serem daquele jeito. E no final eu tinha feito uma virada de, olha que legal, né? A gente chega de cara com um olhar, e se a gente não vai, eu cheguei olhando por aqui, aí eu dou a volta, olho por aqui, aí eu vou ali, olho por lá, aí eu vou lá em cima, aí eu vou lá embaixo, né? Tem essa capacidade de ir exercitando a visão e de vivendo e de admitir que eu sei um pouco, mas eu não sei tudo. Então eu tô aqui para olhar mesmo, para enxergar, para aprender. Teve coisas que eu saí de lá continuando achando, discordando, né? E teve coisas que eu virei completamente assim. Eu vivi uma experiência lá, inclusive, que foi um tapa tão absurdo na minha cara que eu tenho até meio que vergonha de falar. Uma voluntária, assim como eu, propôs uma atividade com as crianças. Você está me ouvindo bem? Porque toda hora está aparecendo assim que está atualizando, Tô, tô tá? sim. De vez em quando você trava para mim, mas. E aí foi proposta uma atividade e eu estava ali acompanhando as crianças. Olha só como é que é importante a gente vivenciar as coisas, né? E aí a ideia era coletar material e trazer para criar coisas. E aí os meninos que estavam fazendo só colagem bidimensional, de repente eles começaram a fazer maquetes, começaram a fazer tridimensional, começaram a subir, começaram a criar outras coisas. E é muito, né? É por isso que o adulto tem que estar muito estruturado, porque vai começando a dar isso que você falou, esse desespero do ai, ai, ai. Eles estão indo muito além aqui daquilo que foi proposto inicialmente. Como é que é isso? Como é que eu vou lidar com isso? Aí chegou uma hora que eu fiz um comentário para uma criança que caraca, eu vou falar, mas eu tenho vergonha de falar porque eu acho assim, ridículo eu ter falado isso para criança. Mas é importante eu falar porque tem uma coisa que eu acho muito importante que eu acho que nós adultos fazemos e que tá aí nessa história que eu vivi. Que o menino começou a fazer, e assim, uma criança, né, tá ali aprendendo ainda a elaborar, mas eles não eram tão pequenos. Também foi um pouco por isso que eu falei. Porque digamos que eles já tinham idade para já saber fazer melhor do que aquilo, sabe? A babaca aqui inventou de falar para a criança que ele falou assim: "Ah, é uma casa". Aí eu falei assim, eu vou rir, mas é de nervoso que eu tô rindo. Uma casa? Mas isso não é uma casa, isso é um barraco. Olha que comentário estúpido. Que comentário estúpido. E quando eu falei aquilo,
o tapa veio do céu, assim, na minha cara. Na hora, eu entendi que eu tinha feito besteira. Aí eu, como é que eu saio daqui agora? O que eu faço a partir dessa merda? Calma, não vou falar mais nada para não estragar ainda mais o que eu já fiz. Aí eu não me lembro como é que foi. Aí eu fui é, dando ali não sei o quê, sem falar mais grandes coisas, mas dando um apoio, né? Para o menino não se frustrar, para ele não entender, porque o meu objetivo não era desmerecer o que ele estava fazendo, mas olha como é sério a ideia do adulto em geral de querer que a criança se supere, que ela vá além daquilo que ela já sabe e desvalorizar aquilo que está sendo feito. Eu fiz de uma maneira bem grosseira, mas isso acontece o tempo todo de maneiras não tão grosseiras, de maneiras mais gentis, de maneiras. Pois é, mas é aí que entra aquele negócio que eu falei. Porque, veja bem, você não é obrigado a ver a casa, você pode ver um barraco. Por que que Sim. você tem que ver uma casa, né? Ele te E mostra, é aí, exatamente ali, é exatamente o que eu pontuei antes. exatamente. Se o adulto, não é? Se o E aí, adulto se abre para entrar no jogo da brincadeira, pronto, não tem problema nenhum você falar é um barraco. Qual é o problema? Não tem exatamente. problema. A questão ali é que eu estava vivendo em uma comunidade, a escola era inserida em uma comunidade. A minha intenção não era é, tratar o barraco como uma coisa menor num Sim, sentido, eu sei, né? mas aí é que tá. A sua intenção não era essa, mas ela passou a ser quando você achou que falou bobagem. Quando Se eu tivesse achei que aquilo, exatamente, que aquilo poderia ser recebido de uma sim, maneira assim, assado, né? então, veja Então bem, aí você já deduziu que a que criança ia ia bababá, pegar. bababá, bababá, bababá. Essa é a dificuldade do adulto diante da Exatamente. brincadeira da criança. O brincar da criança incomoda porque o adulto esqueceu de brincar. Ele não sabe Uhum, mais brincar. E quando uhum. ele vai brincar, ele acha que brincar é fazer brincadeiras. Não, brincar é brincar. É brincar Brincar, com você mesmo. É ter leveza na vida. É ver a vida com leveza, com poesia, né? A poesia é maravilhosa para trazer o brincar para o adulto, para a criança, para tudo. A música, a dança, é a brincadeira, né? Porque, na verdade, todas essas coisas acontecem pelo desequilíbrio emocional do adulto, não é da criança, que acaba levando a criança para esse estágio. Lógico, né? Você está vivenciando uma situação onde tem, uma, digamos assim, uma comunidade mais pobre, digamos assim, né? Que tinha no entorno. Então, você se deixou envolver por todas essas coisas no seu entorno. E aí você se pegou e falou: ai, meu Deus, eu não podia ter feito isso. Mas naquele momento, se você vira para a brincadeira, você desmancha tudo isso. Então, eu estou usando isso que você Sim. trouxe, porque é uma coisa que toma conta dos professores em geral, dos orientadores, daqueles que vão fazer arte com criança, seja em que sentido for, seja no desenho, seja na música, seja no que for, né? E isso é natural. O ser humano, o adulto, ele está agora então no período da pandemia está mais ainda. Sim, claro. As coisas online, 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 né? Cada vez está piorando mais essa história do contato. É tão louco isso, né? Porque as crianças estão ficando mais tempo em casa, mas os pais estão trabalhando em casa. E agora, como é que você faz? Pois é, pois é.
É Aí complicado. Aí é um estar que muitas vezes é um não estar, né? Porque o pai e a mãe Ah, estão ali tensos, estão ali, né? Enfim. E aí acaba, às vezes, aumentando o massacre, né? Às vezes não, né? Tem gente que está aí conseguindo, de alguma maneira, isso tá se revertendo, né? Num processo aí de aprendizados, né? As oportunidades estão sendo, em alguns sim, casos, bem aproveitadas. Mas essa experiência do âncora, ela foi muito legal porque eu fiquei às voltas com essa história toda, é, fiquei ali atenta para e aí, né? Como é que o que é isso? O que está acontecendo aqui? E no dia seguinte, e aí eu falei assim, porque aí é onde eu acho, porque para mim foi o que ficou assim de mais forte. Eu falei, vamos fazer uma oficina de maquete. Foi a maior, né, assim, essa ideia de isso que você fez não foi legal e eu vou te ensinar a fazer isso legal, saca? Porque assim, ok, que a ideia é porque é o que você fala, né? O como, assim, e é a estruturação que eu tenho na minha mente. Eu preciso ter o conhecimento, ter a experiência, ter a vivência, a capacidade de retransformar, de destransformar, descoisar tudo, desmontar, desmanchar tudo, desde que eu saiba o que eu quero. No momento, aí, naquele momento, eu falei: isso não é uma casa, isso é um barraco e eu vou te ensinar a fazer uma casa. mas isso é natural do ego. O ego do ser humano é assim mesmo. Ele não quer aprender, ele não quer brincar, ele é trancado, ele não quer se abrir. Por mais que a gente queira se abrir, o ego em si não quer, porque ele não quer perder aquilo que ele tem enquanto estrutura. Sim. Por isso Aí, é que eu falo, né? o que que eu, aí uma vez que tinha sido feita a proposta da oficina de maquete, no dia seguinte eu fiz e aí eu não tinha o conhecimento desse termo, da história do material não estruturado. Mas o que eu fiz foi trazer um monte de material não estruturado, mas aí dessa vez não, porque ali foi uma coleta que eles fizeram. Aí eu trouxe coisas e propus para aquele grupo, para eles criarem. Saíram tantas coisas incríveis, umas engenhosidades assim, porque a É por criança isso que eu digo que é não tem genial. erro. Não tem erro, não existe erro, Não né? existe erro, Existe mas o que eu acho experiência. mas o que eu acho muito interessante dessa experiência é pensar sempre na história do como, né? Do como. O que me moveu no primeiro momento ali foi a ideia, e que eu acho que é uma ideia, Moema, muito delicada da gente lidar, que é que todo mundo faz, os pais e todos os adultos, né, os educadores, os pais, que é eu estou aqui, e é esse mesmo o papel, para te ajudar a evoluir, a aprender. Oi, Laura! Quanto tempo? É, eu, adulto, estou aqui de fato para te ajudar a aprender. Mas vamos valorizar o que você está trazendo. Deixa eu olhar com calma, deixa eu observar o que está acontecendo, ao invés de só olhar para o que você não tem e para o que você precisa melhorar. É a história do. Mas a criança faz um desenho, uma árvore sem o chão. Por que eu tenho que dizer para ela que a árvore tem que ter o chão? Por que eu tenho. Porque quando eu digo para ela, mesmo de uma maneira, mas olha o chão da árvore, eu estou dizendo, entenda, é muito delicado isso.
dependendo de como a gente lida e se eu estou constantemente trazendo o que a criança, mostrando só o que ela não tem, é quase como se eu dissesse para ela que não tem valor o que ela está trazendo, que não tem valor o que ela é, e que ela tem que estar sempre na eterna insatisfação com aquilo que ela tem. Quando na verdade, eu acho que uma estrutura emocional, uma estrutura, ela requer as duas coisas, né? É eu desafiar para ela ir além e valorizar o que ela já tem. Né? Então, isso tem que ser, é uma coisa que requer da gente muito cuidado, muita expiração, né? Muita tranquilidade, muita maturidade para aceitar o que que eu tenho, o que que eu trago, o que que o que que eu aprendi hoje? O que vamos aprender hoje? O que que você tem para me ensinar hoje? O que que você sabe? O que que você, né? Esse diálogo que está ali se processando o tempo todo na cabeça, no coração, nos braços, nas pernas, no corpo. Mas esse equilíbrio, e eu percebo tanto assim que eu, ano passado, quando eu dava aula de inglês todos os dias, e um dia na semana eu dava aula de artes. Dava aula de artes para o primeiro e para o segundo ano, de inglês, desde o maternal, 3 anos de idade, para mim aquilo me doía, tá? Tenho que te dizer que, enfim, isso é uma outra história. Mas era legal, assim, eu criava também outras coisas, que depois eu quero falar sobre isso, que para as crianças ali. E eu comecei a perceber, Moema, chegou uma hora que eu comecei a me ver em desespero, desespero entre aspas, mas às vezes desespero sem aspas mesmo, em alguns momentos era desespero mesmo, de ver as crianças, eu tinha um aluno que ele ficava assim, a folha, o lápis de cor, ele ficava assim, totalmente apoplético, ele não conseguia. E aí eu sei que o papel, a intenção de todo mundo é estimular a criança a ir além. Mas essa coisa constante de estar constantemente olhando para o que ela não tem e apontando o que ela não fez, nesse objetivo, nesse afã de querer que ela. Você está entendendo a minha questão? Nesse afã, a gente vai inibindo muito as possibilidades de criação da criança, né? Porque o adulto se angustia muito com o erro que ele vê ali, com a incapacidade. Aí não dá na mão da criança uma tesoura, porque às vezes ela vai levar meia hora para fazer isso aqui, porque isso aqui requer muita coisa. E aí a criança que com 4 anos já deveria ter experimentado de várias maneiras isso aqui, assim, 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 deveria ter experimentado, ela não experimentou. Ela chega com 7 anos de idade sem saber fazer um corte. Porque lá atrás ninguém teve paciência de sentar e dar o tempo dela de fazer aquele corte, de cometer 1.500 erros. Primeiro para conseguir segurar, né? Porque aí vem alguém lá com a mãozinha assim, ó. Ai, juro. É uns Olha negócios. aqui, isso tudo que você está abordando, está nos trazendo, você termina o seu currículo dizendo que a solução para consertar o ser humano é a educação para a sensibilidade, né? Uhum. E, na verdade, a coisa mais difícil para o ser humano hoje em dia é acreditar na sua própria sensibilidade. Com certeza. Por Como é isso que que, nós somos todos estragados e a como gente é está que estragado. ficam as crianças? Porque, por exemplo, quando você vê uma árvore sem nada embaixo, isso assusta muito as pessoas que não querem ouvir a sua intuição, que não querem ver a sua sensibilidade, porque isso leva para o mágico, isso leva para algo impalpável.
acha que isso não existe, isso é irreal. Existe árvore sem raiz, voando no ar, na imaginação. Árvore azul, pessoa verde. Por que não? Céu, céu cor de abóbora com risco preto, existe tudo isso. Gente, pois é. Tudo isso existe. Acontece que essas coisas que não estão dentro dos padrões de criatividade vigente, essas coisas assustam. E é por isso que o medo é a coisa mais importante de você trabalhar. Porque o medo não deixa você mergulhar na sua sensibilidade. Não deixa. Exato. É o medo que Não o é? adulto tem de que a criança se corte com aquela tesoura, né? São muitos medos. Aí eu fico muito triste porque, assim, na sala de aula, a educação, é o que hoje, né? É um comércio, né? Então você tem que entregar o papelzinho bonitinho para os pais com o nome da criança e com o papel crepom de bolinha que foi colado ali. Então essas coisas inibem muito a experimentação. O que que eu fazia, por exemplo, nas aulas de inglês? A o meu grande objetivo, eu tinha dois objetivos como professora de inglês. Um, não traumatizar as crianças, elas não odiarem inglês. Se elas vão aprender de fato, para mim importa muito pouco, porque no dia que elas quiserem, elas vão aprender. No dia, não é? No dia que eu quiser aprender inglês, eu vou lá e aprendo inglês. Mas se elas não odiassem o inglês, para mim já era missão cumprida. E a segunda era criar memórias afetivas da infância. Eu queria que elas gostassem de ser crianças e que elas tivessem memórias. Então, eu fazia roda de. Como é que fala? Como é que eu chamo? Roda de carinho. Eu levava um óleozinho, aí a criança colocava a mão, aí eu falava algumas palavras em inglês, tal, para your hands, nananã, one drop, two drops, how many drops? Né? Nananã. Aí ela ia contando as gotinhas. One drop, two drop, three drops. E aí, esfrega uma hand na outra. Vamos levar a hand na sua face. Vamos fazer uma massagem no seu face. E aí, tudo aquilo para mim não significava outra coisa que não fosse memórias afetivas da infância. O resto, se ela vai aprender inglês, se ela não vai. Olha, eu, na verdade, eu acho muito interessante quando se fala muitos idiomas para criança pequena, pelo simples fato de que são muitos sons diferentes. Só Isso, isso. vai criando. Aquela live com a Cati ontem. É como se eu estivesse tocando atabaque, violino, piano, e são vários sons. Então, se você ouve inglês, ouve francês, ouve espanhol, ouve italiano, ouve russo, ouve não sei o quê, você vai oxigenando o cérebro com sons diferentes. Isso, é isso. É isso. É a Sai falando inglês. articulação. Não é para isso. A articulação, né, da palavra água, water, né, hand, mão, drop, gota, né? Enfim, essas coisas aí. E aí, né, era por aí, assim. Meu amor, nós estamos chegando no finalzinho. Vamos ver, tem gente que Dá uma checada aí nas pessoas que entraram, algumas para falar com você, se tem alguma pergunta. Laura, fui chamada na escola quando a Luísa tinha 7 anos, queriam que a levasse no neurologista porque ela não focava na aula de matemática porque ficava cantando. Virou Luísa Prochê, gente, olha isso. Você quer ter uma Luísa Prochê na sua sala de aula e quer que ela fique prestando atenção na aula de matemática? Deixa a menina cantar, minha gente. Mas é a história de que me chamaram na escola para dizer que o Vitor era autista, porque ele ficava brincando com as formigas e seguindo as formigas na árvore, ele era autista.
Eu falei, não, a Pois senhora errou é. de letra. Ele é artista, não é autista. Gente, eu encontrei uma professora, a mãe de uma aluna outro dia na loja aqui em Itaquaçu. Ela, oi, tudo bem? E aí, como é que tá o Davi? Ah, o Davi tá ótimo. Passou o dia inteiro ontem fazendo a cidade das formigas. Tinha a casa das formigas, a escola das formigas, a piscina das formigas, a cachoeira das formigas. E o pior, ele ficou esperando as formigas virem. Mas como estava tudo molhado, eu falei, filha, as formigas não vão vir. Mas ele passou o dia fazendo. Cara, e esse menino, ele é isso, assim, ele tem umas conexões ali que era desesperador para todo mundo. E eu adorava, ele falava umas coisas assim, que eu dizia, ai meu Deus, o que você tá vendo aqui que eu não tô vendo? O que que tá me... me conta, quero entender isso que você tá Então, falando, que eu não tenho vamos, capacidade de vamos fazer isso nos contigo. despedir. Vamos nos despedir, porque daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Tá, tá no pico já, tá no pico. Já estão me mandando sinal aqui. Ô, Neide, Eles Kelly, ficam... Cati, Fabiana, Laura, maravilhosas. Gratidão pela presença, maravilha. Ler vocês é difícil, né, gente? Vocês sabem que não dá para ficar para falar. Mas, enfim, Moema, gratidão pela essa oportunidade de falar. É, Eu quero falar mais. Ontem eu me deu ciricutico vendo a Cati. Eu falei, cara, eu quero fazer vou fazer meu próprio projeto de live. Você já está convidada. Eu vou te convidar para a gente conversar um dia sobre educação, tá? Eu Isso também aí, quero isso falar. aí. Faça, faça. Um beijo grande, gratidão para todos que já estão aqui. Beijo enorme.